Boa tarde a todos. Vamos então dar início à antevisão do jogo Vitória Futebol Clube do Porto, com o Mister Sérgio Conceição. Começamos com o Porto Canal. Inês, força. Boa tarde, Mister. A história diz que são 37 anos do Futebol Clube do Porto a vencer no Bonfim, mas o que é certo é que este Vitória de Setúbal está a 6 pontos dos lugares europeus, tem 2 vitórias consecutivas e está a praticar um bom futebol. Por isso pergunto-lhe que dificuldades é que o Futebol Clube do Porto pode encontrar nesta deslocação ao terreno do Vitória de Setúbal. Boa tarde. Todos os jogos... não é há 37 anos a vencer, houve alguns empates pelo meio. De qualquer das maneiras, são deslocações sempre difíceis, historicamente difíceis, mas isso não há um jogo de competições nacionais, e estou a falar não só do campeonato, mas também nas outras competições, que seja fácil hoje em dia. Os jogos são todos difíceis, nós tentamos ultrapassar aquilo que sejam essas dificuldades na preparação do jogo, que é aquilo que fazemos sempre, e este não fugiu à regra. Estamos atentos àquilo que foi a mudança de treinador, coincidiu até no primeiro jogo deste novo treinador, num jogo que fizemos no Dragão contra o Vitória, ainda com pouco tempo de trabalho. Agora com mais tempo de trabalho, a equipa é uma equipa bem mais consistente, que não só, e já fazia parte, essa consistência defensiva fazia parte do início do campeonato do Vitória, porque sofria e sofre poucos golos, mas também conseguiu dar naquilo que é a organização ofensiva momentos interessantes, numa dinâmica que permite ao Vitória também fazer golos. É uma equipa que está bem melhor, sem dúvida nenhuma. Nós estamos atentos a isso, mas eu penso que o mais importante é olharmos para a nossa equipa e para aquilo que temos a fazer para ultrapassar este obstáculo. Manuel. Olá, Sérgio. Olá, Manuel. Começou o campeonato, depois chamei da taça da Liga meio da semana, mais taça da Liga final, mais campeonato para acertar, agora vai ter este jogo, depois taça de Portugal. Um ciclo tremendo de jogos, a equipa joga de 3 em 3 dias, basicamente, e por cima com algumas baixas, temos percebido, o Pepe, o Alvacar, o Nakajima, o Zé Luís, que já estará um bocadinho melhor. Como é que gera este enorme conjunto de jogos em tão poucos dias, com o grupo que tem neste momento as suas Nós treinadores gostamos de ter o plantel todo à disposição. É verdade que com esta quantidade de jogos, faltando alguns elementos e elementos que têm dos que têm mais minutos durante este período, desde o início da época, obviamente fazem falta, mas eu não me costumo agarrar a isso. Olhamos para aquilo que é os atletas que estão à disposição e que podem dar o seu contributo, olhamos para aquilo que são essas características, ou as características desses mesmos atletas, e formamos o melhor 11, como fazemos sempre para tentar ganhar o jogo, e este não vai fugir à regra. Se gostaria de ter toda a gente disponível, gostaria, até porque os jogadores que estão impedidos de jogar devido a problemas físicos, não são, ou inicialmente não se pensava que eram lesões que podiam estar, ou podiam dar este tempo todo de inatividade, no fundo, destes mesmos atletas, o que tem dificultado um bocadinho aquilo que é no fundo, não digo a preparação para os jogos, porque a preparação é sempre feita da mesma forma, mas obviamente ficávamos mais fortes se toda a gente estivesse disponível. Monteiro. Olá, bom dia, Sérgio. Pedro Monteiro, em direto para a TV24. Valorizou a vitória com o Gil Vicente, sobretudo da forma como ela conseguiu ser alcançada, e tendo em conta também tudo aquilo que sobrou daquilo que foi a final da Taça da Liga. E permita-me a expressão, tendo em conta que foi as ondas de choque depois daquela derrota na Taça da Liga, pergunto-lhe como é que está a equipa agora, como é que gera o balneário justamente para este jogo com a Vitória, numa semana que deve ter sido um bocadinho atípica ou difícil de controlar ou de gerir junto do seu plantel? Acho que o jogo verdadeiramente difícil que íamos ter, como eu previa, era o jogo em termos emocionais, estou a falar, era o jogo a seguir à final da Taça, o jogo contra o Gil Vicente em casa,
e veio-se a verificar isso principalmente na primeira parte, quer dizer, houve aqui ou ali sinais de alguma intranquilidade que são absolutamente normais e naturais. Depois de tudo aquilo que aconteceu, nomeadamente a não conquista da Taça da Liga. Faz parte daquilo que é o futebol, faz parte daquilo que é a vida dos clubes. Nos momentos mais difíceis, mas isto está completamente ultrapassado. Estamos focados e trabalhamos estes dias depois do jogo com o Gil bem para nos apresentarmos amanhã num campo difícil e ganhar o jogo, que é a nossa intenção, para aquilo que tem que ser a nossa caminhada nesse grande objetivo que temos, que é lutar pelo campeonato. Miguel. Sérgio, boa tarde. Estamos em direto para a SIC Notícias. Na terça-feira, depois do jogo, disse que voltaria mais tarde a falar sobre a questão da União. Perguntava-lhe quando é que isso será só no final da época ou se admite voltar a falar nisso, até porque continua a haver notícias relativas à situação interna do clube e perguntava-lhe se sente o plantel blindado perante tudo isso. Por outro lado, sobre o jogo, o Porto sofreu golos nos últimos 8 jogos consecutivos. Perguntava-lhe se dentro do campo, se é essa a sua principal preocupação nesta altura. Eu sobre a União já tive a oportunidade de falar. Eu acho que não há clube nenhum que consiga ganhar sem união, sem responsabilidade coletiva no fundo. E estou a falar desde o roupeiro, ou desde o tratador de relva, até ao nosso grande presidente, quer dizer, isso faz parte. O blindar o balneário, eu por natureza gosto de trabalhar com o meu grupo de trabalho e com as pessoas que trabalham aqui no Olival, dessa forma, não blindar a ninguém, estou a falar de ninguém de dentro, não é nada disso, mas estarmos muito focados, muito concentrados naquilo que é o nosso trabalho diário. A partir daí não há mais grande coisa a acrescentar. Em relação aos golos sofridos, que me está a dizer, é verdade, nós temos olhado para isso também, temos observado e percebido e trabalhado sobre aquilo que tem sido esses golos sofridos. Não é justo, como eu já vi e ouvi dizer que falta este ou aquele jogador, porque os jogadores que estão a jogar dão-me total garantias para não sofrermos golo ou golos, porque isto é um processo coletivo, ou seja, é a equipa que sofre golos e não é nomeadamente, e quando nós olhamos para os golos sofridos temos a tendência de apontar algo àquilo que é o setor defensivo, aquilo que é o nosso guarda-redes, e não é bem assim. Quando se sofre golo, assim como marcamos golo, eu acho que tem a ver com toda uma dinâmica que tem que existir na equipa para se fazer e para não se sofrer. Boa tarde, Sérgio. Paulo Jorge Duarte, em direto para a CMTV. Ainda voltando às suas declarações no final da Taça da Liga, não será por blindar, mas pergunto se as suas declarações, e principalmente as de falta de união do clube, não terá sido o murro da mesa que o Sérgio encontrou para voltar a reunir as tropas, e até face às notícias que têm sido vinculadas na comunicação social sobre a sua eventual saída no final da época, e fala-se na questão novamente do Jorge Jesus. Uma segunda pergunta, quase pessoal, nestes 3 anos, quem tem convivido consigo nestas conferências de imprensa, percebe-se que esta semana, ou nos últimos 15 dias, o Sérgio tem sido um homem de rosto fechado, tem tido uma atitude diferente. Tem a ver com o seu atual sentimento? Não tem. O Paulo gosta de me ver sorrir, é isso? Gosta de me ver sorrir. Está bem, então cá vai um sorriso. Não, tem, quer dizer, isto, trabalhar em cima, eu digo sempre, e acho que todos os treinadores dizem, trabalhar em cima de vitórias é sempre mais fácil do que trabalhar depois de uma final de taça perdida. Isso não quer dizer que aquilo que eu disse, e voltando e não querendo fugir à sua primeira questão, aquilo que eu disse, e já tive a oportunidade de dizer também, aquilo que eu disse no final do jogo da Taça da Liga, disse de uma forma sincera, genuína, era o meu sentimento no momento. Eu já tive na conferência de imprensa depois do jogo, salvo erro, do jogo contra o Gil Vicente, já tive a oportunidade de dizer isto e volto a repetir. E vai entroncar um bocadinho na resposta que eu dei há bocado, quer dizer, nos clubes de top,
querem ganhar títulos e que lutam por títulos, essa união é fundamental. A começar no empregado que nós pensamos que é um empregado mais simples e que não tem grande relevância numa equipa ou num clube. Eu dou muita importância desde o tratador da relva até ao nosso presidente, que é o líder máximo do clube, quem todos gostamos e todos respeitamos. Por isso, enquanto ele achar, eu sempre meteu aí o nome de um treinador, os treinadores estão sempre à disposição, estão sempre com as malas prontas, ou seja, isto já dá um título amanhã, mas é normal, os treinadores vivem daquilo que são os resultados, quer dizer, não há forma de virar isso. Por isso, enquanto eu também disse no final do jogo com o Gil Vicente, enquanto o nosso presidente achar que eu tenho qualidade e capacidade para estar à frente da primeira equipa, da equipa principal do Futebol Clube do Porto, eu estarei. É isto. Rui. António, desculpa. Olá, Mister, bom dia. Ainda na sequência das questões sobre a desunião, não seria mais fácil, pergunto eu, não seria mais fácil para si, para o Sérgio, referir quem é que estava a causar desunião dentro do grupo, até para se defender e falar das coisas mais claramente? Olha, eu preciso que a equipa esteja unida, bem coesa, bem compacta amanhã para ganhar o jogo em Setúbal. Acho que é o mais importante, é o jogo da Vitória de Setúbal amanhã. Colocava duas questões. Primeiro, fecha hoje o mercado, se poderá haver alguma movimentação no plantel do Futebol Clube do Porto durante o dia de hoje. E voltava a perguntar se este plantel, apesar dos condicionalismos que tem tido, das lesões e tudo, castigos, se lhe dá garantias até ao final da época. Essa é a primeira questão. A única movimentação que vamos ter é a nossa viagem para Lisboa. Vamos ter. Espero que o autocarro ande bem. É aquilo que eu disse, Rui, nestas conferências, quando nos começámos a aproximar do mês de janeiro, eu já sabia que há sempre, não é só aqui, é normal e natural as vossas questões sobre isso, sobre o mercado, quem sai e quem entra. Eu disse até para evitar muito essas questões que não haveria grandes mexidas no plantel. Aliás, os jogadores que estavam davam-me garantias e continuo a afirmar no último dia de mercado exatamente aquilo que eu afirmei antes de começar este mês de janeiro. É isto. A segunda questão é a seguinte: o Sérgio já tem dito aqui várias vezes que quando chegou ao Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto estava há 4 anos sem ganhar. Na primeira época teve aquelas dificuldades em termos orçamentais, não teve reforços. O que eu pergunto é, quando houve, e li algumas críticas que são feitas hoje em dia, nomeadamente à equipa, aos resultados, ao trabalho do Sérgio, sente que é injusto? Que não estão a ser justos com o Sérgio? Isso é má. Nós treinadores vivemos daquilo que eu estava a dizer há bocado ao Paulo. Nós vivemos de resultados. O passado interessa pouco naquilo que é a paixão dos adeptos de ver a equipa ganhar a cada instante, ou seja, dentro daquilo que são os jogos oficiais, e aquilo que se passou, aquilo que poderá ter sido importante num passado recente, deixa de ter preponderância naquilo que é a opinião dos adeptos. E vocês sabem que isto é tudo muito tirado cá para cima, com todas as redes sociais, ou seja, as redes sociais que existem, todas essas situações que no fundo, por vezes, criam essas ondas, esse ambiente um bocadinho chatos para aquilo que é o trabalho dos treinadores. Mas não serei só eu, com certeza. Fechamos ok, aí, depois se é justo ou não é justo, isso é uma opinião muito pessoal. Não podemos esquecer é que nos últimos 25 títulos possíveis, ok, o Futebol Clube do Porto ganhou 2. E 2 com a minha equipa técnica, e com muitos destes jogadores que estão ali dentro do balneário. Ainda hoje tive a oportunidade de dizer isso. Não tenho que sentir receio ou estarem mais intranquilos por nada, porque nós fazemos um trabalho sério. Nós trabalhamos aqui todos os dias de uma forma muito séria, muito dedicada. Depois podemos não conseguir ganhar. Isso é outra coisa. Boa tarde, Sérgio. Eduardo Pestana, em direto para a RTP3. Tem falado muito de união. No primeiro ano em que esteve aqui à frente do Futebol Clube do Porto, existiu de facto uma grande união entre a equipa, o Sérgio e os adeptos do Futebol Clube do Porto, com muitos jogos com lotação esgotada no Dragão.
De que forma é que o Sérgio tem que trabalhar para que essa união se verifique novamente entre a equipa do Futebol Clube do Porto e a grande maioria dos adeptos do clube? Isso é uma boa pergunta, parece que é uma pergunta básica, desculpe lá, mas não é, é uma excelente questão. Eu acho que o meu primeiro ano aqui, as expectativas eram muito baixas, e tudo aquilo que se fazia era verdadeiramente valorizado. Depois ganhámos, e quando se ganha, a exigência é sempre ganhar mais num clube como o nosso Futebol Clube do Porto. E depois aquilo que é, e juntando aquilo que eu estava a dizer há bocado, aquilo que é a paixão dos adeptos e a forma como eles vivem o clube tão apaixonada, é absolutamente normal e natural estarem mais contentes hoje com aquilo que são os resultados do Futebol Clube do Porto. A forma como nós trabalhamos é dando o máximo de nós próprios para conseguir voltar a ter resultados que os façam estar cheios de alegria e de orgulho da equipa que têm. Ok. Tá? Muito obrigado. Perspectiva da